Salve, salve galera da Madeirada, jogo grande, jogaço hoje, saudade de ver os vídeos de Milton Neves e o esquadrão da torcida baiana, o Bahia que está fazendo uma campanha fantástica. Vamos falar um pouquinho desse jogaço. Drayton Madeira. Pois é, galera, e temos um jogo muito importante hoje. O Atlético, que vem fazendo uma campanha muito boa na Libertadores, só teve um resultado adverso na Libertadores contra o Peñarol lá, um jogão, né? O Peñarol, uma equipe tradicionalíssima. E o último jogo no Campeonato Brasileiro foi 1-1 contra o Fluminense, se não me falha a memória, a equipe do Galo. A equipe do Galo, do técnico Diego Milito, também teve um jogo contra o Sport, que não foi tão bem, e fica conversando outro com meu amigo Daniel Trevor, né? E essa semana ele deve estar comigo aí na live falando do Galo, falando do Campeonato Brasileiro, dando a opinião dele. O cara inteligentíssimo, um abraço para ele, um abraço para o Marujão, um abraço para o Zé de Assis, um abraço para o Predador, a galera todinha que segue, essa galera do Galo, que segue o nosso canal aí. Eu agradeço a vocês, que Jesus abençoe a vida de vocês, divulga os nossos vídeos aí, ajuda. Antes de mais nada, deixa o like aí no canal, né? Faz tua inscrição, divulga, porque eu sou aqui de Pernambuco, mas eu gosto de falar de futebol, minha paixão é falar de futebol, independente do clube. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do esporte, mas é difícil. Eu estou falando alto, um pouco rápido, porque tem uma pessoa cantando aqui perto de casa e, como disse, meu estúdio não terminou ainda, aí pode vazar o som. Aí eu estou falando até no ritmo, desculpa se eu titubear em algumas palavras aí. Mas a equipe do Galo, né, deve ir com o provável time de Everson, Saravia, Bruno Fux, Igor Rabelo, né? O Bruno Fuchs, nossa, esse nome é meio estranho, né? Bruno Fuchs, vou falar assim, tá? Para que eu digo outra palavra, pode ser que o YouTube entenda que eu tô dizendo palavrão. Igor Rabelo e Arana, Alan Franco, Batalha, Pedrinho, Zaratio, Scarpa, Paulinho e Hulk. Esse timaço do Atlético Mineiro, né? Que a gente às vezes fica até em dúvida qual é o sistema de jogo do Atlético, né? Já que o meio de campo, o Alan Franco e o Batalha pode ir para o meio de campo quando isso, mas também pode ir lá para trás. É isso aí, galera. A gente fala. Quando não estiver pronto, vai dar esse som, moto passando, gente cantando, cachorro latindo. Infelizmente, olha, eu faço o vídeo porque eu gosto muito, cara. Ah, mas por que não faz dentro de um quarto? Não dá o cenário e tudo. O quarto é sempre bagunçado, é complicado. Aí a gente vem fazer aqui, mas em nome de Jesus, com o apoio de vocês aí, a gente vai fechar aqui, terminar isso aqui esse mês, em nome de Jesus mesmo. Peço a Deus mesmo para fazer um trabalho bem feito. Eu me estresso com muita facilidade quando eu não faço algo bem feito. Sou professor e eu dou aula de verdade, então eu gosto de fazer tudo bem feito, tá? Até quando eu erro uma palavra eu fico muito irritado mesmo. Enfim, a equipe do Galo tem tudo para fazer um bom jogo diante do Bahia, que está muito bem no campeonato. Aliás, está até melhor do que o Galo. O esquadrão está lá em cima, né? Mas o Galo vem de alguns resultados, assim, principalmente o jogo contra o Sport, que a torcida do Galo ficou... Estava elogiando muito o Sport, eu conversando com o Daniel, mas depois a turma ficou... Acho que foi o Atlético que jogou muito. Realmente foi uma mescla das duas coisas, tá? O Sport jogou bem e o Atlético não jogou bem. Então foi uma mistura das duas coisas. Mas a gente conversava em off... Ele e eu, que assim, a filosofia de jogo do Atlético é um jogo proativo, é um time que vai para cima, é um time que tem muita qualidade, muita velocidade, né? Gustavo Scarpa e o Zaratio, né, fazendo essas vezes aí de meias e barra atacantes, e lá na frente o Hulk e o Paulinho, que são dois craques, né? Dos caras que desmantelam qualquer defesa, sistema defensivo. O Arana pela esquerda muito bem, né? Agora a dúvida é justamente essa questão, se ele vai usar o Batalha como volante ou o Batalha como zagueiro, né? Fica nesse esquema de 3 zagueiros aí fica uma coisa meio no ar ainda, mas a equipe do Atlético, na minha opinião, tem tudo para ganhar um jogo, apesar de que não vai ser um jogo fácil, porque a equipe do Rogério Ceni é muito bem montada e tem um meio de campo muito forte, um dos melhores meios de campo do Brasil hoje, a equipe do Rogério Ceni, e a gente vai falar um pouquinho dela também. A equipe do Atlético, ele tem que se recuperar, né? O Atlético, pois a posição na tabela do Atlético é nono colocado com 9 pontos, né? O Atlético tem aí 5 jogos, né? Tem jogos a menos, né? Então o Atlético está em nono colocado. Isso não é uma campanha que... É lógico que o Atlético está muito focado na Libertadores, mas não é uma campanha para a grandeza do Galo. O Galo é um time gigante e tem que estar brigando lá. E aliás, os 3 times que todo mundo fala, o Galo, o Flamengo e o Palmeiras, são os candidatos ao título, né? Mas hoje quem está liderando no Botafogo, lá vai o cavalo paraguai de novo, disparando. O Atlético Paranaense está fazendo uma excelente campanha com o Cuca e, aliás, para mim,
É um time que esse ano vai brigar pelo título mesmo. Foi uma das melhores coisas que o Atlético fez. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo isso, o Paranaense, o Cuca lá, né, no trabalho. E aí, o time do Atlético, como eu disse, tem tudo para vencer. E vai enfrentar agora, vamos falar dele, do terceiro colocado, o Bahia, com 13 pontos. Uma campanha excelente que está fazendo a equipe baiana, a equipe do Rogério Ceni, cara. Está fazendo um trabalho bem feito, né? O técnico Rogério Ceni não conta com desfalques na equipe titular. O lateral direito, aliás, atrasou sua ida à seleção colombiana e vai jogar. Além disso, o treinador deve promover a volta de Everaldo ao ataque, pois o camisa 9 está se recuperando de fratura na costela. O volante Depena, que é reserva e não enfrentou o CRB, pode não estar inscrito na Copa do Nordeste. Também está, por não estar inscrito na Copa do Nordeste, também está de volta já o zagueiro Vitor Cuesta, segue como desfalque por conta das dores no joelho. O provável time do Rogério Ceni é o Marcos Felipe, o Santiago Arias, o Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli Everaldo, Rafael, Ratão e Tassiano. Olha, a equipe do Bahia, eu acompanho o Bahia há muito tempo, para falar para o torcedor do Atlético, falar para o próprio torcedor do Esquadrão. O Bahia tem um sistema de jogo muito efetivo, muito eficaz. O Bahia, para mim, hoje ele joga um futebol diferenciado, no sentido de que, se você analisar, é uma posse de bola muito grande no meio de campo, é um toque de bola muito bem elaborado. O Rogério é um treinador diferente. O Rogério é um cara atualizado. Eu tenho algumas ressalvas. Gente, às vezes eu dou esses cortezinhos porque passa esses caminhões, essa zoada velha, esses caminhões velho pra sítio, porque aqui tem um caminho que vai pra um monte de chácara de sítio, aí passa aqueles caminhões, só faz zoadas, aqueles carros velho. Quer andar de carro velho, pelo amor de Deus. Olha, é brincadeira, aí moto, carro, cachorro latindo, galinha cacarejando, é uma desgraça, literalmente. Enfim, o time do Bahia tem muita qualidade no meio de campo, principalmente com o Gabriel Xavier, né? O Gabriel Xavier, me desculpa aí, vixe, eu tô com a cabeça, quando tem essas interrupções eu perco foco, né? O Jean Lucas, o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro e o Cauli deve jogar, e quando o Cauli joga, o lado esquerdo do Bahia fica muito forte, porque Cauli dá uma intensidade muito grande com o Caio Alexandre ali pela esquerda, e fica muita velocidade, e o que acontece, quando ele faz esse esquema de jogo, jogando o Cauli e jogando o Caio Alexandre, o Caio Alexandre e o Cauli ali fazendo esse diálogo tem que ter muita atenção com isso aí. O Tassiano fica muito na sobra, então o Tassiano, que não é centroavante, é um dos caras que faz mais gol, e o que acontece, essa dobradinha que eles fazem ali, essa triangulação, faz com que o Everton Ribeiro fique muito livre, e o Tassiano também. E o Tassiano aparece sempre de surpresa. Pode observar que o Bahia faz sempre jogada em triangulação, procurando nas entrelinhas o corredor e dá a bola voltando. Aí entra geralmente é o Everton Ribeiro para um lado, o Cauli dá a bola voltando sempre para trás, mata a zaga, e o Tassiano sempre chega de frente, ou algum outro fica na sobra, né? As deficiências do Bahia, o Juba, por exemplo, o Juba é um bom jogador, não passe, bate bem falta, chega à frente, mas não marca bem. A mesma coisa é o Santi Arias. Então são as deficiências, na minha opinião, do Bahia, junto com o Canu. Apesar do Canu estar jogando bem, mas não acho um excelente zagueiro. Ele está jogando hoje com o Gabriel Xavier, melhorou muito a zaga, né? Mas mesmo assim o Canu muito falho. Desde que ele tirou o Rezende, deu uma melhorada, porque ele botava o Rezende na lateral esquerda no lugar de Juba. Mas são algumas deficiências que tem o Bahia, onde o Atlético vai explorar, principalmente com o Scarpa, que é muita velocidade, e o Hulk, né? Então essa questão do Bahia aí, é muito vulnerável nesse lado, nas laterais e na zaga. Então é onde o Bahia deve se preocupar contra a equipe do Galo, né, que vai impor muita velocidade e um toque de bola muito rápido. Vai ser um jogaço, né? Um jogaço. Infelizmente eu não vou assistir esse jogo. Depois eu vou chegar porque eu tenho um evento hoje que eu vou participar do Veracruz, é um clube da 2ª divisão do Campeonato Pernambucano, e o meu amigo Fernando Nogueira, o presidente, ele faz um evento sempre pós-Dia das Mães aí, e a gente vai estar lá ajudando com toda a equipe, né, do Juntos por Vitória, Luciano Santos, a galera toda lá, vai estar Fernando Nogueira, eu e muita gente. Beleza, galera? Um abração. Vamos torcer para um jogaço que vença o melhor. Sou Drayton Madeira, se inscreve no canal.